Existe uma sensação silenciosa que acompanha a vida humana desde sempre. A impressão de que o tempo está disponível, de que o futuro é um lugar seguro onde tudo ainda pode ser resolvido. É quase como se a vida fosse um projeto aberto, que pode ser pausado, revisado e retomado quando for conveniente. Mas essa sensação não é exatamente uma verdade. É uma convenção psicológica, porque na prática, o tempo não espera. Ele não negocia, não desacelera, não volta. E, no entanto, vivemos como se ele fosse infinito. Essa tensão entre viver e reconhecer a finitude não é nova. Na antiguidade, especialmente dentro da filosofia estoica, pensadores como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto desenvolveram uma forma de pensar que tinha um objetivo muito claro: aprender a viver bem sob condições que não podemos controlar, incluindo o tempo. Dentro desse contexto, surge a ideia de memento mori, uma expressão latina que significa lembre-se de que você vai morrer. Essa não era uma ideia mórbida, mas disciplinar. Na prática, era um lembrete filosófico constante de que a vida humana é limitada e que ignorar isso leva a uma existência desperdiçada. Sêneca, por exemplo, argumentava que as pessoas não recebem uma vida curta. Elas simplesmente não sabem usá-la. Outro conceito muito presente na tradição clássica é o tempus fugit, o tempo foge. Diferente de uma ideia abstrata, essa expressão carrega quase uma imagem poética. O tempo como algo que corre, que escapa, que não pode ser retido. Esse sentimento aparece não só na filosofia, mas também na literatura latina e posteriormente na arte medieval e renascentista, onde frequentemente eram retratadas caveiras, ampulhetas e relógios como símbolos da transitoriedade da vida. Esses elementos visuais não eram apenas decorativos, eram pedagógicos. Eles lembravam, de forma concreta, aquilo que a mente tende a evitar: o fato de que tudo passa. Dentro dessa mesma tradição, surge outra ideia complementar: carpe diem. Popularizada pelo poeta romano Horácio, essa expressão é frequentemente traduzida como aproveite o dia. Mas o sentido original é mais profundo do que uma simples busca por prazer imediato. Carpe diem, no contexto filosófico e literário, não é hedonismo vazio. É um chamado à consciência do presente diante da incerteza do futuro. Ou seja, se o tempo é limitado, tempus fugit, e se a morte é inevitável, memento mori, então a resposta não é ansiedade, é presença. O estoicismo integra essas ideias de forma muito coerente. Memento mori lembra da finitude. Tempus fugit reforça a natureza escorregadia do tempo. Carpe diem orienta como viver diante disso. Juntos, esses conceitos formam uma espécie de tríade filosófica sobre o tempo. Marco Aurélio, em suas reflexões pessoais, frequentemente registrava pensamentos que reforçam essa visão: a importância de viver cada momento como se fosse suficiente em si mesmo, sem depender de um futuro garantido. Essa preocupação com o tempo não ficou restrita à filosofia. Na literatura, especialmente no Renascimento e no Barroco, o tema da transitoriedade da vida aparece com força. Poetas como William Shakespeare frequentemente exploraram a passagem do tempo, a mortalidade e a urgência da existência em suas obras. O próprio teatro de Shakespeare, por exemplo, está repleto de personagens que enfrentam decisões irreversíveis sob pressão do tempo, refletindo a condição humana em sua forma mais realista, limitada e incerta. Mais tarde, no pensamento moderno, autores continuaram explorando essa mesma tensão entre o desejo humano de permanência e a realidade da finitude. Essas ideias não surgiram por acaso. Elas nasceram da observação direta da condição humana. As pessoas perceberam, ao longo do tempo, um padrão: a tendência de adiar o que é importante e de viver como se sempre houvesse uma margem segura no futuro. Mas a experiência mostra o contrário. O tempo não é apenas algo que passa. É algo que define possibilidades. E quanto mais ele passa, menos opções restam. Imagine novamente a vida como um rio. Mas agora, não apenas um rio que flui, um rio que carrega você junto. Você não está fora dele observando.
Você está dentro, e não existe parada no meio do caminho. Cada instante é uma passagem irreversível. O que torna esse cenário ainda mais interessante é que, dentro desse fluxo, a mente humana tenta criar a ilusão de estabilidade, como se fosse possível segurar momentos, repetir experiências ou garantir futuros. Mas tudo o que existe de fato é o agora em constante transformação. Para os estoicos, pensar na morte não era um exercício pessimista, era uma forma de calibrar a percepção. A morte funciona como um limite absoluto, e limites ajudam a dar forma às decisões. Sem limite, tudo parece opcional. Com limite, tudo ganha prioridade. É por isso que o memento mori não era um símbolo de medo, mas de clareza. Quando essas ideias são internalizadas, algo muda no comportamento. Decisões deixam de ser adiadas indefinidamente. Distrações perdem parte do seu apelo. Relações passam a ter mais valor. E o tempo deixa de ser tratado como algo abstrato. Não porque a pessoa se torna mais produtiva, mas porque ela se torna mais consciente. E essa consciência cria um tipo de alinhamento interno, uma espécie de coerência entre aquilo que se sabe e aquilo que se vive. Existe, porém, uma contradição humana muito importante. Se todos nós sabemos, em algum nível, que a vida é finita, por que ainda adiamos tanto? Por que nos distraímos? Por que escolhemos o imediato em vez do essencial? A resposta não é simples, mas passa por alguns pontos. Primeiro, existe o que poderíamos chamar de uma proteção psicológica. Pensar constantemente na finitude gera um desconforto existencial. Então a mente tende a evitar esse tipo de pensamento no cotidiano, substituindo-o por distrações, rotinas e recompensas imediatas. Não é necessariamente irracional. É uma forma de autopreservação emocional. Segundo, há um conflito entre dois modos de funcionamento. Um mais reflexivo, que pensa a longo prazo, e outro mais impulsivo, que busca alívio imediato. O segundo é mais rápido, mais fácil e mais reforçado pelo ambiente moderno. Por isso, mesmo sabendo do valor do tempo, a ação muitas vezes não acompanha o conhecimento. A consciência existe, mas nem sempre está integrada ao comportamento. Outro ponto importante é como a ideia de carpe diem muitas vezes é mal interpretada. Hoje, é comum associar aproveitar o dia com impulsividade, excesso, experiências sem filtro e decisões imediatas baseadas em desejo momentâneo. Mas no contexto filosófico original, especialmente dentro da tradição clássica, carpe diem não significava faça tudo o que quiser agora. Significava algo mais sutil. Valorize o presente com discernimento, sabendo que ele não se repete. Ou seja, não é um convite ao descontrole, é um convite à consciência do uso do tempo. A diferença é importante, porque viver sem consciência da finitude pode levar tanto à procrastinação quanto ao excesso. Ambos são formas diferentes de fugir do mesmo problema. Dentro da combinação de memento mori, tempus fugit e carpe diem, existe algo implícito que muitas vezes não é dito diretamente, mas que aparece em pensadores estoicos e também em tradições morais posteriores. A ideia de vida orientada por virtude e não apenas por impulso. No estoicismo, por exemplo, o objetivo não era apenas aproveitar o tempo, mas viver de forma alinhada com valores como sabedoria, justiça, autocontrole e temperança. Ou seja, aproveitar o dia não é apenas viver intensamente, é viver corretamente. Na literatura, especialmente no contexto barroco, essa tensão aparece de forma muito clara. Um exemplo importante é Gregório de Matos. Sua poesia, marcada pelo conflito entre pecado, consciência moral e finitude, reflete exatamente essa dualidade. De um lado, a consciência da morte, memento mori. Do outro, a urgência de viver, mas com peso moral e reflexão. No barroco, a vida era frequentemente vista como transitória, instável e carregada de culpa e julgamento. Nesse contexto, aproveitar o dia não era sinônimo de excessos indiscriminados, mas muitas vezes um chamado para corrigir a própria vida antes que o tempo se esgote.
Existe, portanto, uma leitura mais profunda. Não apenas viver o presente, mas viver o presente de forma que você possa encarar o fim da vida com coerência. Embora não seja nomeado diretamente na tríade, há uma ideia que atravessa toda essa tradição filosófica: a noção de que a vida precisa ser examinada. Isso aparece em Sócrates com a famosa ideia de que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E, nesse sentido, a consciência da finitude funciona como um gatilho para esse exame. Porque quando o tempo é infinito, não há urgência de refletir. Mas quando ele é limitado, a reflexão se torna necessária. Se juntarmos tudo isso, podemos entender a tríade de forma mais completa. Memento mori lembra que a vida é limitada, tempus fugit lembra que o tempo está sempre passando, e carpe diem orienta como agir dentro dessa realidade. Mas essa ação não é impulsiva. Ela é consciente. Ela não é apenas reação ao desejo, mas resposta a um entendimento mais profundo da condição humana. Talvez o maior equívoco não seja apenas viver como se o tempo fosse infinito, mas viver sem integrar o que já se sabe sobre ele. Porque a consciência da finitude não é suficiente por si só. Ela precisa ser incorporada nas decisões, nos hábitos e na forma de interpretar o presente. O tempo não é neutro. Ele molda, transforma e limita. E, silenciosamente, ele encerra possibilidades. É por isso que ideias como memento mori, tempus fugit e carpe diem não devem ser entendidas como frases isoladas, mas como um sistema de orientação existencial. Um lembrete constante de que viver não é apenas atravessar o tempo, é escolher, dentro dele, como existir. E talvez o verdadeiro sentido de aproveitar o dia não seja fazer tudo, mas fazer o que importa, com consciência de que o próprio dia não volta. Talvez o maior equívoco seja viver como se o tempo fosse neutro. Mas ele não é. Ele é ativo. Ele consome. Ele transforma. E, silenciosamente, ele encerra possibilidades. É por isso que tradições filosóficas inteiras insistiram nesse mesmo ponto, de diferentes formas. Memento mori, tempus fugit, carpe diem. Não como frases isoladas, mas como um sistema de consciência sobre a vida. No fim, essas ideias não existem para assustar. Elas existem para despertar. Porque, quando você realmente entende que o tempo é limitado, você para de viver como se estivesse apenas atravessando os dias e começa, finalmente, a habitá-los.